Boa noite a todos. Gente, a parábola da figueira seca. Confesso para vocês que toda a leitura no Evangelho e tal, me lembro da Bíblia também, onde vem essas parábolas, era uma leitura difícil para mim, porque não atraía. A minha tendência sempre era pular, e já para a parte mais prática, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, para a parte onde vem a explicação. Uma bobagem, né? Isso é uma resistência minha. Mas aí caiu esse tema, né? E eu tive que ler algumas vezes. E aí interessante é que aí começa a ficar mais claro que, primeiro, o que é parábola, né? É uma pequena narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou de alegorias. Isso era uma prática comum de Jesus na época, porque o povo daquela época era muito atrasado, era um povo primitivo. Então, para explicar alguma coisa, quase que ele tinha que desenhar literalmente, né? Por isso usar as figuras, né? Por isso usar a parábola, criar uma historinha, para que minimamente eles pudessem compreender alguma coisa da lição que ele queria transmitir. Felizmente, muitas dessas parábolas, muitas dessas histórias foram transmitidas e estão escritas, estão aí até hoje, a gente está fazendo uso disso. E não conseguimos extrair ainda todo o ensinamento, com certeza. Não conseguimos extrair ainda todo o ensinamento que ele quis nos transmitir. Mas é fundamental que a gente entenda a parábola como uma ferramenta didática. E é dela que cada um de nós vai extrair a lição, cada um do seu jeito, cada um conforme as suas experiências, cada um conforme a sua compreensão. E aí eu vou ler aqui a parábola. Talvez eu leia em trechos, né? Mas só para ver como é complicado. De cara ela já tem um aspecto aqui que vai causar um conflito, quer ver? Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E, tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. E então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. E aí o Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. E cara, a primeira coisa que saltou aos olhos ali foi: peraí, Jesus, nosso exemplo maior de amor, de compreensão, de caridade, amaldiçoar uma árvore porque ela não tinha dado figos, sendo que não era época de figos? Que coisa mais estranha isso aí, absurdo, né? De cara a gente leva um choque, não é assim? E aí, justamente por estranhar isso, é que eu nunca me debrucei em cima desse assunto. Então, felizmente, agora tive que fazer isso. E eu espero ajudá-los a compreender isso. Primeiro, é importante que a gente diga o seguinte: o Espiritismo veio como uma revelação divina. Por quê? Porque é chegado um momento que nós já temos uma capacidade melhor de compreensão das coisas. Então, as coisas não precisam mais ser ditas alegoricamente, como eram na época. Elas podem ser ditas muito mais usando a lógica, usando a razão, usando o bom senso, explicações mesmo. Porque a gente já tem um pouco mais de capacidade de compreender. Então, o Espiritismo vem, por exemplo, nesse livro aqui da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica os espíritos superiores que psicografaram isso tudo aqui,
dão as suas explicações, baseados nas suas compreensões, que são, diga-se de passagem, infinitamente maior do que a nossa, né? Eles estão num estágio avançadíssimo, né? São espíritos muito elevados mesmo. Vários dos espíritos aqui nem reencarnam. Aliás, eu diria que nenhum deles. Tamanho é o grau de evolução deles. Porém, eles se dispuseram durante a codificação do Espiritismo a explicar as coisas que antes nós não tínhamos capacidade de entender, mas que agora já temos um pouco, em parte. Então é por isso que aí vem a explicação. Seguindo então, aquele trecho que eu li estava na Bíblia, um trecho muito antigo. Agora vem a explicação. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando prescrutadas, quando analisadas em profundidade, melhor dizendo, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. E aí prossegue. É ainda, a figueira seca, o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade. Porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiveram produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, ou seja, inúteis por vontade própria, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como uma figueira seca. Eu vou interromper aqui, depois tem um outro trecho sobre os médiuns. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou usar aqui um... Vou fazer uma parábola também, tá, gente? Parábola da conta corrente. Olha só. Estou brincando, né? Mas acho que serve para a gente entender melhor. Como filhos de Deus, nós temos potenciais infinitos. Concordam? Se nós somos filhos da perfeição suprema, nós temos potencialmente capacidade de atingir essa perfeição um dia. Nós temos então, é como se nós tivéssemos no plano divino, uma conta corrente repleta de tudo que vocês imaginarem, inclusive recursos financeiros. Inclusive, nós temos de tudo lá. Nós temos saúde perfeita. Nós temos amor. Nós temos dinheiro. O que mais? O que mais que a gente quer? Ajuda aí. Paz. Tem paz lá também na conta. Tá lá. Sabedoria. Enfim, felicidade. Certo? Todos nós, sem exceção, todos nós. Aí alguém vai dizer assim, tá, Júnior, mas cadê meu dinheiro que não apareceu ainda? Caso alguém esteja com alguma dificuldade, que não acredito, né? Normal, né, gente? Normal. Mas caso alguém esteja tendo alguma dificuldade, em algum campo desse aqui,
tenha certeza, isso está lá nessa conta. Só que a gente vai tendo acesso a esses recursos conforme a gente vai utilizando de certas senhas, né? Para usar a linguagem aqui da conta corrente, eu preciso de uma senha para acessar, por exemplo, a saúde. A saúde vem gratuitamente para nós? Não. Ela vem conforme um estilo de vida que eu adoto, com boas práticas, alimentação, atividade física. Não precisa ser um atleta, mas algum nível de atividade física, bons pensamentos, bons sentimentos. Isso afeta a saúde, comprovadamente já, né? Finalmente a ciência está aí já mostrando que a oração faz bem para a saúde, né? Boas práticas, um estilo de vida saudável. Essa é uma das senhas para acessar um dos recursos que já está lá na minha conta corrente, certo? Esse é o mecanismo. Então, alguém pode dizer assim, não, Júnior, saúde tem a ver com genética, a genética é que comanda tudo. Até algum tempo atrás, até alguns anos atrás, era isso que se pensava. Um nível de conhecimento que a ciência tinha nos dizia isso, nos afirmava isso. A genética é que comanda, a genética é a nossa identidade. Mas aí, hoje, existe uma outra biologia, vamos dizer assim, que chama-se epigenética, que significa acima da genética, sobre a genética, que ela nos explica o seguinte: todo mundo já, genética tem a ver com gene, né? Então eu tenho um gene que vai desempenhar a função, as funções gástricas do fígado, as funções, outro gene vai cuidar das funções gástricas do estômago. Enfim, tem gene para tudo, para determinar a cor do olho, o cabelo, a altura, a cor da pele, tudo, né? Esses genes nós trazemos dos nossos pais e das nossas mães biológicas. É uma combinação. Embora muitas vezes saia um filho, uma filha parecido com a cara da mãe e o cara do pai, é tudo da mãe, é tudo do pai. Não é, né? Sempre uma combinação. É uma mistura, né? E acontece que aí, hoje já se sabe, embora muitos biólogos nem se dão ao trabalho ainda de estudar um pouco sobre epigenética, André Luiz, há mais de 70 anos atrás, nos falava sobre epigenética. Então hoje a ciência está compreendendo aquilo que André Luiz falava lá atrás, há mais de 70 anos. Deu para compreender agora a riqueza que é essa comunicação com o plano espiritual? Muitos conhecimentos trazidos já há muitos anos atrás, agora estão sendo compreendidos. A ciência está começando a compreender. Então, voltando à epigenética, ela nos diz o seguinte, eu vi essa comparação, achei muito interessante, muito didática também, mais uma alegoria, né? Mas os nossos genes são como os aplicativos do telefone, tá? Nós temos vários aplicativos aqui, mas eu uso se eu quiser. Eles funcionam sozinhos? Começa a vir aqui funcionar o GPS, por exemplo, do nada? Não. Ele vai ser acionado por mim, certo? Calculadora, sei lá o que tem. Meu Deus, não pensei que tivesse tanta coisa. Até para pedir comida dá para pedir, né? Tem muita coisa aqui. Ó, é fantástico, né? Hoje o que se tem nas mãos, né? Bill Gates já dizia, né, que ele sonhava quando era jovem, que ele dizia, né, na verdade, ele enxergava isso, que no futuro cada ser humano na Terra vai ter acesso ao computador. E a gente pensava, tem um computador em casa, ninguém mais tem computador, né? Já nem se usa mais computador em casa, né? Todo mundo tem aqui, né? No bolso, né? Muitos mais potentes, inclusive, do que os computadores que a gente tem em casa, né? Então a epigenética nos explica mais ou menos isso. Os genes estão ali, as receitas estão ali, os programas estão ali no núcleo da nossa célula. Porém, nós acionamos aqueles programas conforme o nosso estilo de vida, conforme o nosso uso, conforme a nossa vontade. E por isso que é importante a gente saber
que a gente pode realmente deixar alguns genes desses de lado, desligados, apagados, inutilizados momentaneamente, e pode acionar aqueles que mais nos interessam. Como que se faz isso? No caso da saúde, através do estilo de vida. É a minha alimentação, a minha intoxicação ou não, o conflito emocional ou não, que vai determinar se eu vou puxar aqui o aplicativo do câncer, por exemplo. Certo? Eu posso não clicar no aplicativo do câncer. Eu quero deixar até ele numa página mais longe. Como é que eu faço isso? Prevenção, boa alimentação, prática de atividades físicas, né? Cuidar do que pensa, cuidar do que sente, eliminar ódio, rancor, praticar o perdão. É difícil? É sim. Mas tem que praticar. Por isso mesmo é que merece uma atenção especial, né? E evitar a desnutrição através da alimentação ruim, alimentos ultraprocessados e tudo tal. Isso já se falou muito aqui, mas eu estou citando um exemplo. E a epigenética vai mais além. Sabia que nós podemos contribuir com a humanidade cuidando da própria saúde? Eu não preciso ser médico, eu não preciso ser um grande cientista, um grande estudioso, para deixar uma herança boa para a saúde das pessoas. Pelo fato de eu cuidar da minha própria saúde, eu estou deixando uma herança boa para quem está ficando por aqui. Seja através da minha genética, seja através dos hábitos que eu cultivei, que vão modificar a maneira de usar os genes do meu filho, por exemplo, certo? Porque o código genético não se altera de uma geração para outra, leva 3, 4, 5. Porém, através dos hábitos de uso, eu consigo modificar o que o meu filho, por exemplo, vai usar de genes. Um exemplo, quando a gente compra o telefone, já vem com alguns aplicativos, certo? Mas hoje já vem mais aplicativos do que vinha alguns anos atrás. Por quê? Porque eles perceberam que as pessoas têm o hábito de usar muito mais aqueles aplicativos ali. Então já vem de fábrica com aqueles. Basicão, mas já vem. Antes não vinha. Mais ou menos isso. Conforme eu vou ligando ou desligando algum gene, eu vou também transmitindo isso, eu vou evoluindo, vamos dizer assim, falando em termos fisiológicos, né? Então, dessa forma, alguém pode dizer assim, não, espera um pouquinho, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Lamento informar, mas não é. É um empréstimo, já ouviram falar, né? Que tudo é emprestado? E é emprestado. Nós reunimos aqui uma série de elementos químicos que são da Terra. Todos os elementos químicos que compõem o nosso corpo estão na Terra. Nós recolhemos dali, formamos isso e no momento que a gente desencarnar, devolve tudo. Então ele não é seu. E como não sendo meu, eu tenho a obrigação de cuidar melhor ainda. Porque ele foi emprestado. Não é assim, quando alguém empresta alguma coisa, a gente não tem vontade de cuidar mais, porque a gente, se eu estragar, o fulano vai ficar chateado comigo, não é assim? É assim que acontece com o corpo. É assim que acontece com o corpo. Tem que cuidar. Então isso, dá para eu deixar uma herança boa cuidando da minha própria saúde? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E por que se fala tanto também, agora aproveitando o gancho, em esforço? Aproveitando a questão aqui da saúde, do corpo físico, olha o que é a evolução. Lá antigamente, a girafa tinha o pescoço curto, certo? Só que aí começou a faltar a folhinha naquela altura que ela tinha o pescoço. E ela precisou se esforçar muito para comer, para alcançar as folhas. Ia morrer de fome. Adaptação, Charles Darwin dizia isso, né? Mas é isso. É o esforço que vai produzir alguma modificação pequena que, se essa modificação representar um benefício para aquele indivíduo, ele vai conseguir levar adiante. Mais indivíduos vão aproveitar daquela mudança que foi fruto do esforço. Deu para entender o que o esforço faz na nossa vida? E por que a gente precisa se esforçar? Porque a gente nunca, à medida em que a gente se esforça em qualquer campo, seja no campo material, financeiro, profissional, no campo amoroso, nos relacionamentos, com a família, por exemplo, né? No campo da paz, a paz de espírito, tudo isso, todo o esforço que é feito provoca uma mudança.
para melhor, nós mudamos de nível. Na medida em que eu me esforço, eu vou subindo o nível naquele ponto onde eu quero mudar, onde eu estou aplicando o meu esforço, e eu não volto mais. Então eu nunca mais vou ser como eu era ontem, ou como eu era há 10 anos atrás, não, porque eu estou aplicando esforço para me modificar. E isso vai fazendo com que eu suba de nível, em todos os sentidos. Já que eu falei aqui no campo do amor, o amor, por exemplo, é uma dessas coisas que precisa do terreno para que ele aconteça, né? Vamos imaginar uma flor. Eu plantei, eu peguei uma semente, eu preciso da terra adubada adequadamente, a quantidade certa de água, a quantidade certa de luz, proteger de ventos fortes, não posso ter excesso de sol, mas também não posso deixar na sombra, dependendo da planta, claro, tal. E de repente ela vai criando tal, e nasceu um botão. Aí eu penso assim, bom, tem uma maneira, eu quero ver essa flor já linda, bonita, maravilhosa, eu vou lá e abro com a mão. Funciona? Matei a flor, né? Por quê? Porque eu não respeitei o tempo. Então, nos outros aspectos da vida é assim, eu preciso respeitar esse tempo natural das coisas. E aí, como eu citava aqui, o amor, ele precisa do solo fértil, ele precisa das condições certas para que ele aconteça na vida das pessoas. Porque é algo que vai acontecendo, que vai sendo construído. E como algo que é construído depende de quem? De quem constrói. Depende de mim. Primeiro, criar esse ambiente para que exista, por exemplo, amor dentro de casa, o amor entre eu e quem convive comigo, entre eu e um amigo, uma amiga, né? Entre as pessoas, isso tem que ser cultivado. Isso é uma das senhas que dão acesso aos créditos. E eles estão aí. Então, felicidade, eu diria que já é o resumo de tudo, né? É a conta toda, né? Mas é importante, então, que a gente saiba que nós já somos ricos. Por ser filho de Deus, nós já somos ricos. Potencialmente falando, nós já temos tudo. Está ao nosso dispor, só que a gente precisa acessar. Todos nós, indistintamente. Ah, não, mas umas pessoas têm mais sorte que outras. Será? Será que é assim? Ou será que umas pessoas têm intenções diferentes das outras? Será que umas pessoas já compreenderam, então, melhor do que outras, pelas experiências que já viveram, até inclusive em outras vidas, né? Será que não é isso? Vou citar um exemplo aqui. Falando de dinheiro, né? Olha só. E aqui também fala o seguinte, fala sobre sistemas vazios, né? Olha como um sistema vazio, ele tende a desaparecer. Na época do nazismo, pregava-se a supremacia branca, né? Hitler e seus seguidores acreditavam que uma raça pura seria o ideal para controlar a humanidade, essa raça que tinha que comandar tudo. E fizeram as coisas mais horríveis, né? Que se assistiu, né, na humanidade. E no entanto, isso caiu. Tem aqui hoje em dia, não, mas isso está voltando. Não está voltando. Talvez um ou outro reencarnado daquela época que ainda traz firme isso, né, no subconsciente, e ainda acredita que isso pode ser verdade, e tenta um movimento aqui, outro ali, um ataque aqui, outro ali, mas isso não se cria mais. Por quê? Porque nós já evoluímos muito, nós já crescemos muito. Lembra que eu falei que não volta atrás? Não volta. Isso é uma lei da natureza, a lei de progresso, não retrocede. Nós já atingimos um patamar onde não permite mais esse tipo de coisa. E aí, vale também uma outra observação. Muita gente fala mal do Brasil, que é tida como a pátria do Evangelho, porque diz assim, nós brasileiros, né? Falam assim, o brasileiro é aquele que quer dar um jeitinho em tudo, é cheio de jogo de cintura, só quer se divertir e tal. Mas vale como reflexão, talvez seja isso que nos proteja do fundamentalismo, do radicalismo, por exemplo. Aqui no Brasil a gente vê de tudo, a mistura mais maluca.
O católico usando uma pulseirinha do Senhor do Bonfim. Não, é melhor garantir, né? Não é assim? A gente tem uma mistura absurdamente linda, né? De todos os povos, de todas as crenças, convivendo pacificamente. Talvez seja por isso que é chamado o berço do Evangelho, porque a gente convive pacificamente com isso, né? Então tem o amarelo, o branco, o negro, o vermelho. Amarelos são os asiáticos, né? Vermelhos são os índios. Convivendo pacificamente, não só pacificamente, amando-se, né? Que é muito mais poderoso do que isso, né? Do que pacificamente, né? Então realmente a gente dá exemplo para o mundo como é que se faz uma boa convivência, como é que se cria um ambiente para que o amor exista entre as pessoas. Nós somos exemplos para o mundo. Embora muitos não tenham parado para pensar nisso, muitos acham que não, que brasileiro é isso mesmo, é relaxado e não sei o que tal. Mas e aí? Tem muitos outros povos aí extremamente dedicados ao trabalho, ao desenvolvimento da ciência, enfim, da tecnologia, mas que são extremamente radicais. E o que é que vale no final? Então, vale como reflexão. E aí, prosseguindo aqui a parábola da... Tem mais 2 páginas só da parábola, tá, gente? Não, estou brincando. Prosseguindo aqui com a parábola da figueira seca, diz o seguinte, é o último ponto. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam a estes, para nos transmitirem suas instruções. Falamos isso, né? Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. E encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados, ponto. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir a coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se, em lugar de frutos salutares, dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará tornarem-se presa dos maus espíritos. Então hoje, os médiuns têm uma importância fundamental no desenvolvimento da humanidade, porque são os meios de comunicação, os melhores meios de comunicação que nós temos hoje. Mas tem outros? Tem. Hoje temos aí, inclusive muitos grupos espíritas estudando a transcomunicação instrumental, por exemplo. Alguém já ouviu falar nisso? Tem comunicação com os espíritos por televisão, rádio. Já ouviram falar? Telefone? Já tem. E tem muitos relatos e tudo gravado. Essa aqui é a grande vantagem, né? Aqui a gente só grava psicografia ou psicofonia, né? Ali a gente tem também registrado inúmeros casos de comunicação por instrumentos. Aqui na Casa Espírita nós temos um grupo que faz essas pesquisas lá em Blumenau também, juntamente com os trabalhadores de lá. Tem muita coisa aí, gente. Muita coisa mesmo. Só que não conseguimos acertar ainda essa comunicação por instrumento. Então os médiuns ainda são os melhores instrumentos de comunicação que se tem disponível, para evitar distorções, para evitar que alguns arquivos sejam corrompidos aí na transmissão da comunicação, né? Então, mas é fundamental a gente ouvir as instruções, porque hoje a gente tem condições de compreender uma parte delas já, né? Diretamente, dada pelos espíritos superiores. E aí, na medida em que a gente vai compreendendo como as coisas funcionam, a gente vai tendo acesso às soluções, a gente vai procurando as soluções no lugar certo. A gente passa a entender, por exemplo, que para eu ter saúde, não é simplesmente pedir saúde a Deus.
eu preciso fazer a minha parte. Para eu ter prosperidade material, por exemplo, não é simplesmente jogar na loteria. Eu preciso fazer a minha parte. Um outro exemplo disso, já que falei de prosperidade material, falando ali, voltando no Bill Gates. Quando ele era jovem, ele sonhava com isso. E ele construiu a maior empresa de software do mundo. E é o homem mais rico do mundo durante diversos anos seguidos. Desde 2000, se eu não me engano, ele figura como o homem mais rico, cai para o segundo lugar, cai para o terceiro, por volta, enfim. Isso que ele já doou mais da metade da fortuna dele, porque ele é o maior filântropo que já existiu. Ele é bom em doar dinheiro, mas ele não distribui com um aviãozinho dinheiro, ele cria projetos. Os melhores projetos são feitos pela Fundação Bill e Melinda Gates, pelo mundo afora, logicamente, onde mais precisa, né? E aí um amigo dele, que é o segundo homem mais rico do mundo, Warren Buffett, que é o homem que sabe muito lidar com dinheiro, mas não sabe doar, e ele reconhece, eu não sei fazer filantropia, então eu dou o meu dinheiro para o Bill e para a Melinda, que eles sabem fazer isso muito bem. Então também doou já mais de 40 bi. Bill Gates é dono hoje de mais ou menos 109 bilhões de dólares, né, de fortuna, mas já doou, não sei, se eu não me engano, mais de 50 ou 60. E ele diz inclusive o seguinte, uma curiosidade, ele vai deixar de herança para os filhos apenas 10 milhões de dólares, nada mais do que isso. Alguém pode dizer, poxa, com 10 milhões eu arrumava a minha vida. Né? Só que para quem é multibilionário é outro nível, né? 10 milhões de dólares não paga, bom, ele mora numa casa de 120 milhões, então não dá para dar entrada no financiamento. Por quê? Porque ele diz o seguinte, com 10 milhões eles podem começar alguma coisa, e se forem bons, vão ser bilionários também. É o mérito, esforço. E ele sonhava em ser rico ou ele sonhava em servir a população? Qual foi o sonho dele? Ele via todo mundo usando o computador, então ele tinha que criar meios de facilitar a vida das pessoas. Criou. Quem não tem um programa da Microsoft hoje aí no bolso? Quem não tem? Difícil achar quem não tem, né? Dá para entender que quando a gente se conecta, quando a gente tem a intenção maior do que apenas para si, quando a gente quer ajudar mais do que a si próprio, a gente acaba ganhando uma escala maior, certo? Quando eu quero realmente fazer algo bem feito, eu acabo beneficiando muita gente, eu vou na carona. É natural isso. É necessário até. Ele precisa ter os recursos para poder, porque sabe fazer, soube juntar, soube formar equipe, ele soube mostrar, desenhar na cabeça das pessoas o que ele também via, o que ele enxergou lá atrás. Mas eu enxergando sozinho não vou conseguir fazer nada. Eu preciso que mais pessoas enxerguem o que eu estou enxergando. E conseguiu fazer isso. E por que que um empreendedor, muitas vezes, ele supera tantas dificuldades? A gente está cansado de ouvir que aqui no Brasil é difícil empreender, né? Não é? A gente ouve todo momento, é um excesso de burocracia, tem muitos órgãos regulatórios, tem muita licença, tem muito alvará, e tem muita corrupção, e tal, e muito imposto, e é verdade. Mas então por que alguém em sã consciência vai resolver passar por tudo isso, por esse perrengue todo? Sabendo que, eu vou montar um negócio, vou começar a trabalhar com cachorro-quente. E sabe que vai ter que enfrentar uma série de dificuldades, desde vigilância sanitária até o que for. Quando começar a incomodar, né, vai começar a ser incomodado também. Mas por que que essa pessoa resolve passar por essas dificuldades? Justamente porque o prêmio na cabeça dela, o que ela enxerga lá na frente é muito maior. Se eu disser para alguém aqui que está passando por alguma dificuldade financeira agora, nesse momento, se eu disser assim, olha, você vai continuar passando por essas dificuldades, talvez até um pouco mais, mas ao final de 5 anos, você vai ter 10 milhões de reais à sua disposição. Fica mais fácil de passar esses 5 anos ou não?
Ficou mais fácil? Pode vir, não, pode dobrar a dificuldade agora, não é assim? Porque eu sei que ao final de 5 anos o meu prêmio está lá, certo? É isso que quem supera a dificuldade consegue visualizar. Aí quando é a cenourinha do burro, põe a cenourinha na frente do burro, ele corre, ele não quer saber o que tem de dificuldade. Por quê? Porque ele está vendo a cenoura, ele está focado ali. Então, quando eu digo aqui que a gente tem que tomar cuidado com o pensamento positivo, porque aquele pensamento positivo da boca para fora, esqueçam isso, é a imagem positiva. Essa sim é que tem o poder de criar e de fazer com que a gente se mova superando qualquer dificuldade. Então eu tenho que pensar em criar a imagem, esse é o meu prêmio, é isso ali, é isso que eu vou ter liberdade, eu vou poder ir para qualquer lugar que eu quiser, eu vou poder ter tempo para ver outras coisas, eu vou poder ter tempo com a minha família, é isso que eu quero, é isso que eu quero, pronto, o resto do jeito. Dá para entender? É por isso, é isso que tem que estar muito presente, muito claro, e é isso que a fé, ele fala aqui, vou repetir, estou sendo chato, né? Vou repetir, olha aqui, tudo isso aqui, a parábola da figueira seca, está num capítulo, é o capítulo 19, que tem como título, a fé transporta montanhas. O poder da fé, tem outro subtítulo, a fé religiosa, quando a condição da fé é inabalável, boa. Parábola da figueira seca, a fé, mãe da esperança e da caridade, leiam lá, fé divina e fé humana, porque na verdade essa parábola se trata de fé. Quanto mais eu acredito, menores são os problemas, apesar de eles serem do mesmo tamanho do que para todo mundo. Mas para mim, é como, por exemplo, eu dar um fardo de 5 quilos para uma criança de 10 anos levantar, e eu, um adulto, levantar o mesmo fardo. Mudou o peso? Exatamente o mesmo. O que mudou? A minha força. Certo? Então, quando eu enxergo muito bem o que eu quero, e é por isso que eu repito, é importante eu formar essa imagem, quando eu enxergo muito bem, muito nitidamente o que eu quero, eu fico o quê? Mais forte. É isso, esse é o mecanismo da fé. É assim que funciona a fé. Certo? Não é algo misterioso, não é algo miraculoso. É isso, é a nossa capacidade de enxergar, mesmo que ainda não esteja materializado. Certo? Vou passar agora então, para encerrar. Exagerei. Um videozinho aqui, gente. Que só ilustra, de um jeito mais leve, de que nem tudo é como a gente quer. A gente deseja uma coisa e fica forçando a barra naquilo ali. Às vezes é importante entender que tem alguns planos diferentes também para nós. Nós temos que fazer a nossa parte com esforço, sim, com certeza. Agora tem que separar muito bem o que é esforço do que é teimosia. Então às vezes a gente quer que o barco, a gente está no barquinho a remo, e tem uma correnteza levando para lá, e a gente, mas é lá que eu quero ir. E fico forçando, me cansando, e o barco não sai do lugar, porque a correnteza está levando para lá e tal, quando na verdade eu tinha que fazer o quê? Largar o remo um minutinho. Isso chama-se deixar nas mãos de Deus, né? Fazer a oração com fé em Deus. E aí ele vai fazer o quê? A corrente vai botar o barco para lá, e ele vai, aí ele pega outra corrente aqui, aí ele chega lá onde eu queria. Não é do meu jeito. Vamos lá. No momento que eu entendo isso, as coisas ficam mais fáceis, porque eu paro de remar contra a correnteza. E a gente cansa de fazer isso, né? Olha só. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata, é no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse da minha vida. Quem vai sumir esse vídeo? Botei o vídeo errado. Desculpa aí, gente. É esse aqui. Agora tá certo. Nossa, nem acredito. 5 anos pagando esse consórcio. Semana que vem vence a última parcela, graças a Deus. Oi, Walter. Nossa, eu já desdobrei.
ansioso que eu nem percebi que já tinha dormido. Então, eu tenho boas notícias pra você. Já sei. Semana que vem acaba o consórcio do carro. Logo, logo eu vou estar com o carrinho na mão. Acabou a minha vida de busão, cara. Não, tem isso também. Vai ter isso também, mas é uma outra coisa que eu vim te falar hoje. Cara, tô há 5 anos rezando e nada de ser sorteado. Mas também agora já acabou, né? Agora é só pegar ele e curtir meu carango. Eita. Então, mas aí não vai rolar isso não, Walter. Por que não vai rolar? Você curtiu o seu carango muito, sabe? Lá que vai rolar. Que isso, cara? Eu nunca trazei nenhuma parcela, não. E se eles enrolarem pra dar meu carro, eu processo eles. Eu, hein? Tá, então, deixa eu te falar isso de uma vez. Eu não queria ser eu pra te trazer essa notícia, mas ninguém mais podia hoje. Olha só. Você já tem que começar a se preparar para regressar pro plano espiritual. Eu vim te dizer isso. Olha só que legal pra mim e pra você. Tá chegando. Você não vai lembrar disso porque você tá desdobrado e tal, mas vai ficar no seu inconsciente, entendeu? Você desencarna semana que vem. Parabéns. O quê? Parabéns. Semana que vem? Que dia? Lá pela terça aí. Ah, terça-feira? Ah, não, cara. Terça-feira é o dia que eu pego o carro. Pô, depois de eu pagar essas parcelas todas, esperar tanto tempo, logo na terça-feira eu não vou nem sentir o cheirinho do meu carro. Um cheirinho. Você vai sentir o cheirinho. Um dia de cheirinho você vai ter. Ah, não, isso é injusto, cara. Não fala do que você não sabe, Walter. Mais do que justo, a sua ida agora é um ato de misericórdia divina. 5 anos que eu pago essa porcaria e não sou sorteado. Aí você chama isso de misericórdia divina. Misericórdia divina seria se eu tivesse sido sorteado no início e teria curtido meu carro há 5 anos. Tu tem razão. Tá certo mesmo. Isso não é tanto que tá errado o que estão fazendo com você. Também não. Poxa, Deus tá sendo muito injusto contigo, cara. Você tinha que ter sido sorteado no início mesmo. Porque aí você já morria logo, porque você vai morrer de acidente desse carro aí. Aí você não ia ter mais 5 anos pra ficar com a sua família. Não ia ter mais 5 anos pra poder dar tempo de você se reconciliar com seu pai. Né? Porque vocês eram inimigos de várias vidas. Olha só, esse último tempo que vocês estiveram juntos, vocês conseguiram resolver um problema que poderia gerar muito sofrimento depois. Olha. Nossa. Que Deus carrasco é esse, né? Desculpa. Ele sabe o que faz, né? Acho que sabe, né? Mas pode pelo menos ser terça depois do Masterchef? Eu adoro Masterchef. Walter, Por favor. eu tô torcendo pra aquela moreninha. Não, eu torço pra outra. Ela faz um ragu de peixe lá, né? Eu não sei, eu não como há muitos anos. Mas eu sei. Ela faz cada pudim, menino. Nossa, maravilhoso, né? E aquele bolo de chocolate que a Loura fez naquele dia? Não? Nossa, ela é patisserie. Patisserie. Isso. Acho que é esse nome, né? Eu não sei, porque espírito já não come, né? Espírito desencarnado não come nada. Nada. Não, mas eu tô bem, porque aqui a gente tem muita atividade, você trabalha pro próximo, sabe? Entendi. Bom, pudim. Quem vai lembrar de pudim se você tem caridade pra fazer? Jura? É fácil assim de É. Um pudim de caramelo, leite condensado, pudim de chocolate. É fácil esquecer. Quanta luz nesse ambiente. Gente. Aí, ó. Boas lições podem ser ditas também com bom humor, né? E só lembrando aqui, no caso da figueira, na velha Palestina, diziam que a figueira, 2 meses antes de dar as folhas, já começaram a nascer as flores que iam dar o fruto. Então, portanto, aquela figueira ali tinha folha, embora fosse fora de época, ela já estava com a estrutura para ter fruto. Se ela não tinha, provavelmente ela é estéril mesmo já. Então, talvez por isso tenha sido seca, amaldiçoada por Jesus ali, tá? É uma explicação, mas não importa também. O que importa é a lição que a gente extrai dali. Tá bom, gente? Então, vamos pensar a respeito disso e tomar boas decisões, né, a partir disso. Tá bom? Obrigado.